caminhar. Irmãos, eu me sinto extremamente honrado de poder estar aqui hoje, porque eu amo demais esse ministério Gideônico. Eu sou apaixonado por esse ministério e não estou aqui falando para trazer coceira ao ouvido de ninguém, é que eu gosto mesmo. Eu gosto porque o princípio do trabalho Gideônico é o princípio mais lindo que tem, que é o princípio de levar a palavra viva do Senhor. Vocês entregam a palavra de Deus nas mãos das pessoas, especialmente de jovens, crianças e adolescentes. É um trabalho maravilhoso. Eu sempre tive vontade de participar desse trabalho, porém, como pastor, não tem como, não é verdade? Um certo dia, nós fomos fazer uma viagem do nosso presbitério aqui nos campos do nosso presbitério, e o presbítero Gênesis, o presbítero Dirceu, o Gênesis está aqui, o Dirceu eu não vi, onde ele está lá no fundo. Aí eles estavam juntos, eles faziam parte da nossa comissão executiva. Eles falaram: vamos aproveitar e levar os Novos Testamentos para entregar. Aí eu peguei e falei assim: não, mas eu também quero. Aí o Gênesis falou: não pode, papai. Não, pastor, não pode. Então não pode, tá bom. Mas eu vou segurar as caixas, pode? Pode, segurar as caixas, pode. Eu segurei as caixas. Já me senti realizado. Não entreguei, mas segurei as caixas. Foi uma bênção de Deus, certo? Então, esse é um negócio que arde no meu coração. E eu fui convidado a trazer agora pela manhã uma mensagem que está contida no texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5. E o texto bíblico diz assim, eu estou lendo aqui no Novo Testamento dos Gideões, que eu ganhei do meu amigo e irmão Alessio, que está lá no fundo, que me presenteou. Isso aqui vai comigo em todos os cantos que eu vou, está sempre na minha bolsa. E o texto diz assim: mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Esse texto, ele é um texto que nos chama ao trabalho, é um texto que nos motiva, é um texto que nos chama a atenção. Mas eu não vou pregar nele, eu vou aplicar ele no final. Porque para você ser um evangelista, e evangelista é aquele que leva as boas novas de salvação. Para você ser um evangelista, a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Se não estiver fervendo no seu coração, não adianta. E vivemos um tempo onde a crentaiada parou de ler Bíblia. Gideões que não lê Bíblia. Está de brincadeira comigo? Primeiro que crente tem que ler a palavra de Deus. Crente tem que ter sede na palavra de Deus. Crente tem que devorar a palavra de Deus. Crente tem que exalar o bom perfume de Cristo, falando da palavra de Deus. Hoje em nossos cultos se canta pouca palavra de Deus, canta coisa que não tem na palavra de Deus, se fala coisa que não tem na palavra de Deus. E o trabalho dos senhores e senhoras que estão aqui, queridos irmãos e irmãs, é um trabalho importantíssimo, porque leva a palavra de Deus, palavra que transforma, palavra que muda, palavra que restaura. E o texto que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, ou o seu Novo Testamento, está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Colossenses é uma carta que nós estamos expondo ali na Igreja Presbiteriana de Juína. Eu amo demais esta carta de Paulo à Igreja de Colosso, porque fala da suficiência de Cristo, a suficiência do Evangelho, a suficiência da palavra de Deus na nossa vida. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, o texto bíblico diz assim, eu tenho 30 minutos, o tempo corre, vamos lá.
Diz assim o texto, Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Verso 17 diz: e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Querido, esse texto ele é maravilhoso, porque ele fala do compromisso integral que eu e você devemos ter com a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo à igreja de Colosso, ele usa duas palavras importantes aqui para chamar a nossa atenção, para esse compromisso que eu e você precisamos ter com a palavra de Deus. Primeira palavra é habitação. A palavra de Deus tem que habitar no nosso coração, ela tem que ser verdade na nossa vida, nas horas boas e nas horas difíceis. A segunda palavra, ricamente, ela é rica, ela é poderosa, ela é transformadora, e ela tem que gerar vida onde nós estamos e aonde nós colocamos os nossos pés. Então a primeira palavra, ela fala do tipo de relacionamento que eu e você deve ter com a palavra de Deus, habitação. A segunda, de como esse tipo de relacionamento, ele precisa ser vivido em nosso dia a dia. Meu amado, minha amada, o Deus eterno quer que a palavra dele habite nos nossos corações, e muito, mas não é só isso. Ele quer que ela habite ricamente, gerando ação, gerando vida. E aqui nós temos um contexto aqui, que esta igreja ela estava sendo inundada por doutrinas ou por ensinos que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Alguns ensinos gnósticos, que não olhavam para Cristo como o autor e consumador da vida e o Salvador, aonde se tirava a centralidade de Cristo, aonde, quando você tira o centro que é Cristo, divisões ocorrem. Sabe por que o ministério gideônico é uma bênção? Porque não tem placa de igreja, por isso que é uma bênção. E eu fico doente com um pastor que não impulsiona esse ministério. E sabe por que não impulsiona? Porque é um ministério que não dá visibilidade para o homem. É um ministério que é feito no silêncio, sem holofotes, mas que leva a palavra da eternidade. É um ministério onde não tem desculpinha esfarrapada de placa de igreja, porque o centro é Cristo, e é isso que deve mover o meu e o seu coração. E Paulo, escrevendo a esses irmãos aqui, ele vai tratar disso. Ele vai mostrar que quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós afastamos de Deus. Quando nós estamos na intimidade com a palavra de Deus, nós vivemos essa intimidade com o próprio Deus. E aí algumas coisas eu tenho que tratar aqui de maneira muito rápida, porque o tempo voa. A primeira coisa, querido Gideão que está aqui, auxiliar que está aqui, sabe por que esse ministério é abençoado e Deus te chamou para isso? Porque é um ministério aonde a palavra de Deus, ela traz instrução mútua para cada um. E é isso que vai entrar na casa de homens, de mulheres, de crianças e adolescentes, e vai mudar a vida deles. A palavra de Deus, ela torna as pessoas mais capazes de ensinar e receber ensinamento. Uma coisa puxa a outra. Mas presta atenção aqui, varão e varoa. Você está levando uma palavra eterna. Ela te ensina, ela te repreende.
E você precisa levar essa palavra tendo esta verdade primeiro contigo. O que eu tenho aprendido com a palavra? O que eu tenho vivido com essa palavra? Na minha casa, na minha igreja, aonde eu me encontro. A gente vive numa época em que as pessoas, elas não sabem mais instruir. E aliás, elas não se deixam instruir. É aquele negócio assim, ó, eu acho assim. Não é eu acho, querido, não é para a gente que é crente. Para a gente que é crente é o que a palavra, o que ela diz. Não é eu acho, é o que ela diz. Um Gideão, um auxiliar precisa ter isso no coração. O que a palavra diz para mim? Não é as minhas vontades, não é os meus desejos, mas é o que a palavra me ensina. E aí eu vou levar isso às pessoas. Vivemos um tempo de relativismo, onde a palavra de Deus não é considerada como a verdade absoluta, e ela é a verdade absoluta. Ela é a verdade que liberta, ela é a verdade que transforma, e nós precisamos levar essa palavra. Querido, eu vou te falar um negócio aqui. Eu queria que os crentes tivessem a mesma ousadia de levar a palavra, de entregar o Novo Testamento, de doar uma Bíblia, do que eu vi na época da campanha eleitoral. E antes você pensa, esse pastor votou em quem? Eu votei no Bolsonaro, pronto. Está resolvido. Só que eu não concordo com muitos crentes que usaram púlpitos da igreja para falar de política ao invés de falar da palavra que liberta. Crentes que acordavam 6 horas da manhã para fazer uma carreata, mas não acordam 6 horas para orar. Crentes que acham dificuldade em tudo. E crentes que não têm vontade de participar do ministério gideônico. Sabe por quê? Porque não aparecem. Porque é um trabalho para o Senhor. Quando a palavra de Deus ela é verdade no nosso coração, irmão, tudo muda. Quando a palavra de Deus habita em nós, e de maneira rica, nós adquirimos uma consciência maior, que dá direito da gente falar e de ouvir aquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos ensinar. O irmão falou ontem aqui, e muito bem, é difícil entrar nas escolas, filho. É difícil. Nós temos uma escola aqui, 580 alunos para a glória de Deus. Mas a gente sabe, quem é professor aqui, que trabalha na rede pública, sabe como é difícil. Participei do CONEM em 2024. Uma tristeza. Uma tristeza. Mas eu fiquei pensando, cadê os homens e as mulheres de Deus? Em meio de 100, só tinha 5. Eu e mais 4. Levando pancada um em cima do outro. Querido, se você quer falar de política, se envolva em meio à sua sociedade, com a palavra de Deus. Se envolva. Como o irmão falou ontem aqui, chegou lá na prefeitura. Você veio falar, não, vim falar sobre o ministério gideônico. E o irmão lá falou, para esse ministério tem porta aberta. Ou a gente vive a palavra de Deus, varão, ou esquece. Então, deixa eu falar para você. Você que está aqui, você vai na escola bíblica? Porque para mim, Gideão que não vai na escola bíblica, esquece de ser Gideão. Gideão que só vai um dia na igreja, esquece de ser Gideão. Porque você não entendeu o que é a palavra de Deus na sua vida. Eu tenho que aprender para falar com autoridade. Eu tenho que viver isso. É assim que nós temos que entender. O trabalho gideônico, ele zela pela palavra que traz libertação. Olha a palavra do semeador, que você vai ver mais. Segunda coisa, Paulo fala aqui que esta palavra produz aconselhamento mútuo. Aconselhamento é obrigação, não só de pastor, de liderança de igreja, é de todo crente em Cristo Jesus. O trabalho gideônico é maravilhoso, porque no dia que vocês reúnem para orar por nós, pastores, vocês não somente oram por nós, mas oram uns pelos outros, oram uns com os outros, oram pela cidade, oram pelo país e oram pelo mundo. Conversa. E tem gente que tem preguiça de orar também. Se o irmão ora meia hora, o cara não quer orar mais com ele. Nossa, o irmão ora demais, vou orar com ele. Ah, pro inferno. E vai mesmo. Estou brincando não, talvez você vai falar, esse pastor é doido, sou doido não, querido, eu estou cansado, é de frescura.
A gente tem que ter prazer de estar ajoelhado diante do autor e consumador da fé. Orar, jejuar. Quantos aqui jejuaram por esse congresso aqui? Quantos perdemos a essência do Evangelho? E é isso, então, aconselhe as pessoas à luz da palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus fala isso, aconselhe o seu coração à luz da palavra de Deus. Fala: Senhor, na tua palavra o Senhor fala isso, eu não estou vivendo, me ajuda. O apóstolo Paulo mostra aqui que o aconselhamento, ele é da responsabilidade de todos nós, a demonstrar aqueles que estão em submisso, consolar os desanimados, amparar os fracos, ser longano para com todos, e evitar que as pessoas retribuam o mal pelo mal, mas ajam com graça e com amor. Eu não sei você, meu filho, eu estou impactado com tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu estou impactado. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava com um grupo de homens lá na igreja orando por aquele lugar. E eu estou ouvindo tanta asneira na internet que me dá dó. Ah, não, estão recebendo o que merece. Quem é da direita fala mal, quem é da esquerda fala mal. Ah, vá para o inferno também. Era para estar tudo orando, tudo encontrando meios. Você já se colocou no lugar daquele povo lá, meu querido? Você já pensou você perdendo tudo? E é nessas horas que Deus chega para nós e fala assim: aonde está a sua fé? Porque quando eu estou com saúde é tranquilo, quando eu estou com a conta recheada no banco é tranquilo, quando a família está bem é tranquilo servir ao Senhor, levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, pular, saltar. Mas quando a tempestade vem, quando eu passo pelo deserto, como que é? Se a palavra de Deus, querido, não tiver no nosso coração, esquece. É ela que sustenta, é ela que traz vida. Por isso que o trabalho de vocês não pode parar. Tem pouco, mas um servo, uma serva do Senhor, que é fiel ao Senhor, no pouco é muito. E uma multidão que não tem o coração no Senhor é pouco. Não desista. Caminha como aquele que leva a palavra de libertação, as boas novas de salvação. Então, querido, a palavra de Deus, ela traz consolo, sim, ela traz aconselhamento. Por isso, aconselhe e conforte as pessoas com a palavra de Deus. Internalize a palavra de Deus no coração. Volte a decorar grandes textos da palavra de Deus. Volte a ler a palavra de Deus com intensidade. Eu tenho medo hoje de perguntar no meio dos crentes: quem já leu a Bíblia toda? Porque a última vez que eu fiz isso numa igreja, apenas 4 levantaram a mão. Isso tem a ver? Claro que tem a ver, meu filho. Como é que eu vou levar um Novo Testamento para alguém, sendo que isso não é verdade no meu coração? Como que eu vou falar para ele ler, se eu não leio? Num tempo maravilhoso que você tem a Bíblia no seu celular. Mas quando uma criança pega um Novo Testamento desse, e eu vi no dia que eu fui levar as caixas lá, segurando as caixas, a diferença. Eu vi um menininho chegando para o Dirceu e falando assim: ô tio, o meu coleguinha não veio, o senhor pode me dar um para me dar para ele? É isso que muda a vida, querido. É a palavra de Deus que muda a nossa vida. Nós precisamos viver a palavra de Deus, pegar isso aqui com intensidade. Ontem, quando a irmã mostrou o cinzinho, eu lembrei do Milton. Primeiro Novo Testamento, foi o presbítero Milton que viu. Eu nem gostava de ser crente, eu nem gostava de crente, rapaz. Tinha raiva de crente. E sabe por que eu não tinha raiva de crente? Porque uma irmã de uma denominação reuniu a gente um dia lá. Eu morava perto do colégio do Dr. Arthur ali, e a gente brincando de bola, deu uma briga lá de moleque. Ela reuniu todo mundo lá, e meu pai tinha acabado de morrer, tinha 3 meses que meu pai tinha morrido, amava meu pai demais. Meu pai era alcoólatra. Era terrível a vida em casa, mas eu amava meu pai, e que bom que se eu tivesse lembrado para poder falar do poder que ele liberta. Ela pegou e virou assim: meu filho, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, igual seu pai foi.
Ela falou, mentiu? Não. Mas a forma que ela falou não foi legal. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus aconselha. Mas isso precisa ser verdade no meu coração e a forma que eu falo também. Não somente falando, mas vivendo todo santo dia. A terceira coisa, que o tempo está acabando. Essa palavra ela produz adoração com gratidão também. E aqui eu volto a falar da oração, querido. Porque a minha vida, a minha oração, elas são expressões da minha vivência com a palavra de Deus. Quem não tem vida de oração é porque não tem vivência na palavra de Deus. Falta as palavras com Deus. Claro, você não lê a Bíblia, criatura. Porque nós oramos aquilo que Deus fala conosco. E Ele fala através da palavra dEle. A nossa gratidão também é a expressão da nossa experiência diante das promessas de Deus reveladas aonde? Na palavra dEle. Esta palavra que nos dá força para caminhar, que diz assim: meu filho, trabalhe, porque o trabalho no Senhor não é o que? Vão. Semeia, porque a palavra de Deus ela não volta o que? Vazia. Prega a palavra, criatura. Leva a palavra. Para você que veio para esse congresso pensando, eu estou cansado, eu acho que está na hora de desistir. Está na hora de ter. Eu estou vendo os mais velhos com essa conversa fiada. Já viu? Não, eu estou velho, vamos passar o bastão para os mais novos. Para com isso, meu filho. Aonde você vê isso na Bíblia? Quanto mais o cara estava lá, nos seus anos de vida, mais ele estava frutificando e estava preparando as outras gerações. E estava ali trabalhando com as outras gerações, porque ele sabia que um dia o Senhor ia chamar ele para a glória. Mas enquanto isso ele estava mostrando para outras gerações: meu filho, seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Porque foi isso que Paulo falou para os irmãos lá em Corinto. E é isso que Paulo fala para Timóteo, depois de falar para ele ser um bom evangelista. Ô Timóteo, olha para mim, moleque, presta atenção. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora o que me espera é a coroa da justiça. Aleluia! É fantástico, meu filho. Só quando ele fala combati o bom combate, qual que é o bom combate para ele? As coisas do Senhor. Qual que é a carreira que ele completou? A carreira cristã. Qual que é a fé que ele guardou? A fé em Cristo Jesus. A fé que liberta, a fé que transforma. É isso que importa. O trabalho gideônico, ele não mira uma placa de igreja. E o pastor que quiser que os irmãos trabalhem no trabalho gideônico, pensando em ter membro para a igreja dele, está doido. É a igreja de Cristo. Se ele vai para a Assembleia, se ele vai para a Nova Aliança, se ele vai para a Presbiteriana, se ele vai para a Batista, louvado seja Deus, que nós queremos é ver vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. É isso. Porque essa palavra maravilhosa, ela produz uma adoração com gratidão. Aí adoração não é só cantar igual muito crente acha. Adoração é vida. Adoração é fazer como Jó fez. Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, mas o que? Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho visto isso na vida de muitos homens e mulheres que foram impactados pela palavra de Deus, vivem a palavra de Deus, e ali na sua cama, no leito de morte, com câncer terminal, tem olhado para você e falado assim: está tudo tranquilo, pastor, está tudo tranquilo, eu sei para onde eu vou. Internaliza a palavra de Deus no seu coração. Ela tem que habitar, e habitar o que? Ricamente, em todo o tempo da nossa vida. Você, Gideão, que está aqui, auxiliadora que está aqui, não volta para casa com essa ideia errada de acho que eu vou deixar o Gideão. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para ser instrumento da graça, da bondade, do amor. Ah, mas é muita crítica. E daí? Eu louvo a Deus pelo meu presidente aqui do campo.
Flávio. A gente tentando resgatar esse campo, tentando resgatar, caiu na mão do Flávio. E o Flávio, do jeitinho dele, vai aqui, vai ali. Aí vem irmãos, pega os irmãos antigos, Daniel, o Milton, aí Reinaldo, Márcia, vem lá aqui, o Aguinaldo, mais a esposa, e vem. E daqui a pouco vem outro, vem outro, vem outro. E o campo de Juína frutifica. Num tempo de deserto. Agora você sabe por que o campo de Juína fracassou? Eu te falo, porque eu vivi isso. Porque inventou de juntar coisas que não são dos gideões com gideões. Trabalho gideônico é único, querido. Não inventa moda. Trabalho gideônico é único. Ah, mas tem 100 e poucos anos, tem que mudar. Tem que mudar nada. Porque esse é o trabalho que está sendo feito. Esse é o trabalho que tem que frutificar. Ele é um trabalho, ele não é um trabalho para ganhar aplausos de homem. Ele é um trabalho para que o Deus eterno olhe e fale assim: servo bom e fiel. É isso. Coloca isso no seu coração. Eu quero terminar então, porque eu acho que já está faltando só 5 minutos. Vamos aplicar esse negócio no nosso coração então. O que acontece então quando a palavra passa a habitar no meu e no seu coração? Primeira coisa, ela passa a ser fonte de prazer para mim. Lembra do Salmo 1, versículo 2? O meu prazer é o que? A lei do Senhor. E nela eu medito dia e noite. Já parou para pensar nisso? É direto com a palavra de Deus na cachola. Direto. Aplicando no dia a dia. Na hora que o boleto está lá e não tem dinheiro para pagar lá na firma. E não tem dinheiro para pagar por quê? Porque o pessoal não pagou a gente para ver. É isso? Aí você vai ajoelhar e falar: meu Deus, o Senhor deu. Isso aqui é do Senhor. Isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor. Dá graça. Mas a minha alegria é o Senhor. Vou para a tua palavra. E a palavra de Deus, ela pastoreia o nosso coração. E eu recebi essa palavra num tempo de angústia. 2019. Olhando como estava a nossa escola. Aí daqui a pouco começa. Foi um tempo de graça. E cabe dentro da boca. Sabe aquela pessoa fofoqueira? Maldizente. Se você for olhar o texto, Paulo fala assim ainda: se você é nova criação de Deus, você tem que atender, os seus lábios têm que glorificar o Senhor. Tem crente, querido, que tem mais palavrão na boca do que o ímpio. Sabe por quê? Porque está faltando internalizar a palavra de Deus no coração. Terceira coisa, esta palavra nos leva a conhecer a Deus. O Senhor Jesus fala isso em João capítulo 14, versículo 21. Essa é a palavra que nos faz conhecer ao Pai. E eu e o Pai somos um. É isso. Então, querido, guardar os mandamentos revela o nosso amor ao Pai. Viver a palavra de Deus é isso. Então viva, querido, na sua vida íntima com o Senhor. Viva no dia a dia lá na sua igreja. Viva isso aonde você trabalha, aonde Deus te colocou para ser instrumento da graça dele. A palavra no coração, ela sempre vai gerar em nós obediência. E quando nós obedecemos, nós conhecemos a Deus. Porque aquele que conhece ao Senhor guarda os seus o quê? Mandamentos. Quando eu e você, ou quando eu não, porque eu não posso, mas quando você entrega esse daqui na mão de alguém, você está crendo que a palavra de Deus vai transformar aquela vida. E se ele obedecer, Deus vai honrá-lo. É simples, não é difícil. Aí tem uns crentes que têm dificuldade até com dinheiro. Falaram que não podia ofertar ontem aqui, eu ofertei, viu? O que é oferta? Eu tenho birra de pastor que não oferta. Tem birra de crente que não oferta. E tem birra de crente que não é dizimista também. Sabe por quê? Porque o coração dele não está no Senhor. Porque quando o coração está no Senhor, meu filho, Deus derrama a graça. Deus sustenta. Deus sustenta. Deus abençoa. Mas não é troca, tá? Antes que alguém fale aí, o pastor está falando de teologia da prosperidade. Não é troca, não. É consciência de tudo que temos. É de quem?